Gilberto. Boa noite, meu amigo nobre. A paz, tudo bem? Qual que é a importância principal da gente estudar a escatologia, sendo assim que o cristão está na salvação já? Qual que é a importância principal disso? É uma dúvida que eu tenho assim. Uma pergunta interessante. Vamos ouvir de novo? É uma pergunta curta, mas a resposta ela é bem complexa, né? Boa noite, meu amigo nobre. A paz, tudo bem? Qual que é a importância principal da gente estudar a escatologia, sendo assim que o cristão está na salvação já? Qual que é a importância principal disso? É uma dúvida que eu tenho assim. Vamos lá, né? Qual a importância de estudar o Apocalipse? Cara, não tem um livro mais desprezado, um livro mais perseguido, um livro mais mal ensinado, um livro onde as pessoas têm mais medo do que o Apocalipse. Cara, não tem igual na Bíblia. É o livro assim que está no último lugar da prateleira. Porque as pessoas têm um medo terrível do livro, principalmente do livro do Apocalipse. Claro que não é só o livro do Apocalipse que fala do Apocalipse na Bíblia. Mas elas têm um medo terrível, em específico, e principalmente do livro do Apocalipse. Por quê? Cara, olha só. Vamos abrir aqui. Apocalipse capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. É o único livro da Bíblia que logo no início começa com a bênção para quem lê. Olha aqui, ó. Deixa eu trocar essa versão que ela não está me ajudando. Pronto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deixa eu pegar uma versão até mais moderninha aqui, ver se fica melhor a nossa leitura. Ah, mas nunca li nessa versão aqui, vamos ler? Vai ser bom. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem ler esse livro, e felizes também aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma bênção logo no início para quem lê, para quem ouvir e obedecer o que está escrito no livro. O único. Então, por que estudar o Apocalipse? Primeiro, para você ser abençoado. A Bíblia dá uma bênção para quem lê esse livro. Segundo, eu não imaginava que eu ia dizer isso anos atrás, mas vamos lá. Vamos partir do que seria o terceiro ponto, né? Quando o Apocalipse começar, caso o pós-tribulacionismo seja correto, ou você ficar, pode acontecer também. Quando isso acontecer, quando o Apocalipse começar, é importante que você saiba os desdobramentos e que você não tenha um medo exagerado daquilo que vai acontecer.
Porque se você tiver um medo exagerado, aí já era. Aí você vai travar, aí você vai parar, aí você não vai fazer mais nada. E qual é o segundo ponto, né? Que eu falei o terceiro primeiro. Que eu não imaginava, que é para hoje. Que é o seguinte. Muitas pessoas estão estudando, entre aspas, o Apocalipse de uma forma completamente errada, de uma forma completamente equivocada, de uma forma onde você fica ansioso, você fica com medo, você acredita em tudo, você começa a se desligar de outras coisas de Deus, porque você está ali vidrado no Apocalipse, porque é hoje, é amanhã, já, se preparem, vai acontecer, e aquela coisa toda que tem no YouTube, vocês sabem muito bem como é que funciona. Eu não recomendo você assistir outros canal nenhum, tá? Não precisa assistir só o seu? Tô. Mas eu quero assistir outros canais também, beleza. Vá ser feliz também. Mas eu não recomendo, porque a grande maioria é só isso, é sensacionalismo, é medo. E aí você está vendo cada vez mais crentes ansiosos, com uma fé totalmente bagunçada, com crenças totalmente bagunçadas. Hoje acredita nisso, amanhã acredita naquilo, depois de amanhã acredita nisso outro, depois de amanhã acredita nisso outro. Daqui a pouco não acredita mais em nada, daqui a pouco acredita em tudo, depois volta a acreditar só em alguma coisa e fica nessa loucura, nesse ping-pong. Acredito, não acredito, acredito mais, acredito menos, isso e aquilo. E começa a acreditar em teorias da conspiração e por aí vai. Então, quando se estuda o Apocalipse com seriedade, você perde o medo. Não é que você vai ter medo, você perde o medo. Isso eu digo para vocês aqui que conhecem o canal Apocalipse em Foco. A gente deve fazer quase aí 6 anos já. Eu digo para vocês que desde o início desse canal não há um vídeo para causar medo nas pessoas. Pode ser até para chamar a atenção alguns? Ok. Causar medo? Não. Jamais. Primeiro que a visão que eu tenho sobre o Apocalipse não é uma visão de dar medo. É uma visão de entendimento. Então você precisa entender o que, vai acontecer em primeiro lugar. Não, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para o mato. Calma, cara. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar. Quando formos presos, olha só, até aquilo que nós formos falar, Deus nos dará as palavras. Então a gente não precisa se preocupar nem com o que a gente vai falar, cara. Então assim, não tem essa preocupação, esse medo, essa angústia, sabe? Então estudar o Apocalipse de forma séria é tirar o medo. Tirar o medo das pessoas. É dessa forma que eu entendo que é estudar o Apocalipse. Porque eu tenho testemunhos aqui no canal de várias pessoas que tinham medo, que tinham síndrome do pânico, que tinham tantos e tantos problemas aí, de preocupações. E elas chegaram para mim e disseram: Nobre, depois que eu conheci o seu canal, eu nunca mais tive essa ansiedade relacionada, né, ao Apocalipse. Eu perdi todo o medo que eu tinha, aquela ansiedade, aquela coisa, porque hoje eu sou muito mais sóbrio. Então aqui não é um canal para você ter medo, para sensacionalismo. Se você quiser viver angustiado, ansioso, acreditando em qualquer porcaria, esse aqui não é o canal para você. Aqui a gente estuda o Apocalipse com seriedade. E mesmo eu sendo pós-tribulacionista, eu não fico fazendo medo para ninguém. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A ter medo. Então, estudar o Apocalipse. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês por que é importante estudar o Apocalipse. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam, principalmente pré-tribulacionistas. Eu não gosto de falar muito desse tema, cara, mas é porque tem hora que não tem como correr, né? Então eu vou falar. Mas eu realmente não gosto, não. Prefiro não falar. Mas vamos lá. Muitas pessoas, a maioria dos evangélicos, são pré-tribulacionistas, a gente sabe disso.
Eles, o que acontece? Eles tinham, pelo menos uma boa parte tinha, não sei se ainda tem, de que jamais o justo poderia sofrer com o ímpio, ok? Essa era a ideia que se tinha antes da pandemia. Não, o justo sofrer com o ímpio? Jamais. Não, bebê, jamais, sem chance. Não vai não. Aí vem a pandemia. E você vê vários crentes partindo. Amém, né? Tem um partido para um bom lugar. E aí? Várias pessoas doentes, com sequelas, crentes mesmo. De líderes ao irmãozinho que senta lá atrás que ninguém sabe nem o nome. De grandes líderes, até nacionais, ao irmãozinho que chega no culto, fica lá no cantinho, tem 5 dentes a menos na boca. Então não teve isso de, não, mas o justo não pode sofrer com o ímpio. Isso é só um... E aí muitas pessoas ficaram sem entender. Pera ainda. Eu achei que não era assim. Eu achei que o justo jamais podia sofrer com o ímpio. E perderam a sua fé. Enfraqueceram a sua fé e perderam a fé, porque eles não esperavam que isto pudesse acontecer. Se eles tivessem estudado o Apocalipse de uma forma serena, eles não se deixariam abalar por isso. Tá? Mas foi o que aconteceu. Inclusive, né, até o meu pastor fala, eu tinha essa mesma visão, eu errei, eu pensei, né? Ele disse que também pensou que quando começou a pandemia, as igrejas iriam ficar mais lotadas ainda, porque as pessoas iam ter medo, iam buscar a Deus, né? Os pré-tribulacionistas têm esse argumento, né? Olha, não, mas quando começar a tribulação, todo mundo vai se converter. Todo mundo vai se converter. Porque vão ser perseguidos. Como assim? E na pandemia, o que foi que aconteceu? As pessoas morrendo, adoentadas, perdendo emprego, e as igrejas cada vez mais vazias. E mesmo aqueles que dizem, não preciso de igreja, muitos esfriaram a sua fé. Então, essa ideia de que o sofrimento faz com que as pessoas busquem mais a Deus, isso é balela, está comprovado que não. O sofrimento, na maioria das vezes, distancia as pessoas de Deus, só aproxima aqueles que realmente são Deus. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.